Olá pessoal, bom, já começar agora as leis de Kepler, aí nosso projeto de Física 1 no Arrase no Enem. As leis de Kepler, que iremos começar, elas vão tratar sobre astronomia, né? O Kepler, que viveu na mesma época que o Galileu na Itália, Kepler na Alemanha, por volta aí de 1600, tá ok? Kepler viveu lá na Alemanha. Ele conseguiu olhar para o universo e questionar algumas ideias. Tá, a aula de hoje começa com um caráter histórico, tão importante quanto o caráter matemático, ok? Só quero pedir uma coisa para vocês. Quem não sabe, que tá com dúvida um pouquinho em notação científica, quem quiser dar uma olhadinha em notação científica, tá? Procura um materialzinho e dá uma olhadinha. Notação científica é um assunto do ensino fundamental, mas que é necessário agora. Se você não manja notação científica, você pode pegar lá um livrinho de 7ª série e dar uma olhadinha. Estou te dando a dica. Não se sinta constrangido por eu lhe dizer isso, tá ok? Às vezes nós temos alguns gaps, algumas coisinhas que deixamos para trás, tá ok? Então, tá com dúvida da notação científica? Pega um livretinho, dá uma olhadinha na aula de matemática disso, tá ok? E vamos junto, tá? Para essa aula não é tão útil ainda, mas para a próxima aula é muito útil o uso da notação científica, beleza? Para essa aula eu vou usar mais ali no finalzinho, algumas coisas de notação científica, mas ele é muito útil. Então vamos. Leis de Kepler. Primeiro, eu quero que vocês saibam o seguinte. Geo é o prefixo ligado à Terra. Gu é Lua e Hélio, Sol. Tá? São prefixos aqui, esses três caras. São prefixos. Então, prefixo. Pessoal, olha só que tem dois modelos, o geocêntrico e o heliocêntrico. O modelo geocêntrico fala que a Terra é o centro do sistema. Então, o que acontece? O Aristóteles, ele utilizou-se da teoria que estava ali em sua época, e com essa teoria que estava na sua época, Grécia Antiga, estou falando, na época de Aristóteles, com essa teoria, com essa cosmologia que estava rondando essa época junto com a astronomia, ele formulou o seguinte, que a Terra era o centro do sistema, o Aristóteles. Acontece e que até por uma questão dogmática, na Idade Média, as ideias de Aristóteles foram muito aceitas, tá? Então, alguns filósofos religiosos como Tomás de Aquino aceitaram as ideias de Aristóteles, ok? E isso ficou praticamente imposto na Idade Média, que a Terra era o centro do universo. Então era uma ciência praticamente imposta. O que acontece? Alguns físicos foram questionar essa ideia, alguns cientistas foram questionar essas ideias, que é a ideia do geocentrismo, a Terra no centro do universo. Ok? Muitos questionaram isso. Um dos principais que podemos citar é Nicolau Copérnico, um médico e astrônomo muito famoso, mas isso bem depois de Aristóteles, porque isso ficou muito consolidado depois de Aristóteles. Tá? Ptolomeu Ptolomeu defendeu o geocentrismo. E anos depois, bastante tempo depois, então vem o Aristóteles, depois Ptolomeu ali por volta do ano 80, tá? Antes de Cristo. E depois vem o Galileu Galilei, defendendo a teoria do geocentrismo. Então, Galileu Galilei, geocentrismo. Aristóteles e Ptolomeu, Galileu Galilei, heliocentrismo. Aristóteles e Ptolomeu, geocentrismo. Eu quis dar esse caráterzinho histórico um pouco antes aqui. Por quê? Porque agora a gente vai querer discutir as leis de Kepler. E as leis de Kepler têm uma importância gigantesca nisso. Elas questionaram ainda mais essa astronomia aristotélica, geocêntrica. As leis de Kepler questionaram muito esse geocentrismo. O que elas fizeram foi algo muito importante.
Porque o Kepler conseguiu prever como era o movimento dos planetas. O Ptolomeu descrevia um movimento bem redondinho, trajetórias bem circulares, com epiciclos. A trajetória era circular e tinha outras trajetórias circulares em volta aqui. Uma coisa mais ou menos assim. Os planetas girando em torno da Terra. Essa é a ideia de Ptolomeu, modelo geocêntrico. O heliocêntrico foi defendido por Copérnico, Galileu Galilei, consolidado por Kepler. Então o Galileu Galilei também foi um grande defensor do sistema do heliocentrismo, do sistema que o Sol está parado e a Terra girando em torno do Sol. Galileu propôs bastante ideias, como a ideia de como a gente está girando em torno do Sol e não está, por exemplo, caindo, porque a gente acompanha o movimento da Terra. Essas ideias de acompanhar o movimento da Terra foram utilizadas posteriormente por Isaac Newton, que por volta de 1660 ele formou lá 3 leis para poder consolidar isso aí. E essas 3 leis de Newton praticamente encerraram essa ideia de que existia, encerraram e massacraram, digamos assim, fecharam o caixão do geocentrismo e consolidaram de uma vez por todas, através de Newton, o heliocentrismo, beleza? Então um pedacinho aí, 5 minutinhos só para comentar o histórico da coisa. Eu quero que vocês saibam, Aristóteles e Ptolomeu defendiam o geocentrismo. Os cientistas aí, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton, heliocentrismo. Aristóteles, Ptolomeu, geocentrismo. O resto desses caras aí agora, heliocentrismo. Beleza? Então dê uma comentada aí histórica para a gente poder se situar na situação e começar as leis de Kepler. Por quê? Porque eu acredito que o Enem pode sim cobrar esse caráter histórico. Eu tenho aí um certo receio que o Enem cobre isso. Então eu coloquei isso aí para vocês. Se você entrar preparado, opa, o cara vai falar de Aristóteles. Aristóteles é muito importante, porque as ideias dele foram usadas na Idade Média. Aristóteles geocêntrico. Opa, tá errado. O sistema utilizado agora é o heliocêntrico. Entra aí. Heliocêntrico. Copérnico, Galileu Galilei, Kepler, Newton. Apesar que Kepler estudou na escola na Alemanha que tinha os 2 sistemas, mas ele utilizava mais o sistema heliocêntrico. Então, vamos falar então das leis de Kepler. O Kepler, ele foi trabalhar junto com um astrônomo importantíssimo da época dele, chamado Tycho Brahe. Brahe fez importantes observações que Kepler utilizou, ok? Então Kepler tinha um problema de visão, não era tão bom na parte observacional. Aí ele formulou algumas leis sobre o movimento dos planetas para explicar como eles ocorriam. A primeira lei é a lei das órbitas. As órbitas dos planetas ou satélites é uma elipse. As órbitas dos planetas ou satélites são, na verdade, né, para ficar concordando aqui, são elipses. Exemplo, no Sol Terra, o Sol ocupa um dos focos da elipse. Então o que eu quero que você saiba? As órbitas, elas não são circulares, apesar de parecerem bastante circulares. Eu já mostro para vocês o que eu quero dizer com esse parecer bastante. Mas elas não são circulares, elas são elipses. Ok? Então, as órbitas dos planetas são elipses e elas têm esse formato aqui, então. Como é que você forma uma elipse? Para formar uma elipse, uma das maneiras que dá para fazer aí, até em casa, e se você digitar como fazer uma elipse no Google, vai aparecer, é pegar 2 pregos, colocar uma cordinha aqui, ó. E aí você coloca uma caneta aqui. Quando você girar a caneta, ela vai desenhar uma elipse aqui. Ah, professor, não entendi. Então olha essa madeira de cima. Os 2 pregos estão aqui. A cordinha está aqui. E a caneta está aqui. E aí você vai girar. Opa, cordinha. Cordinha essa cor aqui.
E aí ele vai girar. E vai formar uma elipse. É tipo ele não é ovalado porque o ovo ele tem uma parte mais espessa embaixo e mais fina aqui, mas ele é quase um ovalado. E aí quero que você saiba, os planetas giram formando uma elipse. O Sol está num foco dessa elipse. Aqui nesse foco está o Sol, porque os dois pregos formam 2 pontos. O centro da elipse é aqui, bem no meio. O Sol está no foco. E no outro foco que tem, nada. Ele é só um ponto matemático ali. De novo, no outro foco que tem, nada. Então, o que eu quero que você saiba, trajetória é redonda? É circular? Não. O Sol ocupa um ponto chamado foco. No outro ponto, não tem nada. Agora, olha só algumas elipses aqui, ó. Quem já ouviu falar sobre leis de Kepler, escolha. A trajetória da Terra, por exemplo, em torno do Sol é parecida mais com qual elipse? Vamos ver se vocês que já viram falar de gravitação antes sabem qual elipse é mais parecida à Terra em torno do Sol. Esse E é a excentricidade de uma elipse. Tá? Uma elipse vai ter 2 pontos aqui. Tá? E esse E é a excentricidade de uma elipse. Quanto mais afastado esses 2 pontos aqui, maior vai ser esse Ezinho. Ok? Então, olha só a trajetória dos planetas. Olha como é delicado, como é pouco elíptica a trajetória dos planetas. Ela não é gigantemente elíptica. Por isso que o Kepler, foi só o Kepler que descobriu isso e não os astrônomos anteriores a ele. Só quero mostrar isso para vocês para provar que essa elipse parece circular no caso dos planetas. E no caso de Plutão também, que não é um planeta, tá ok? Então, observação, não é a proximidade com o Sol que causa as estações do ano, e sim a inclinação do eixo da Terra. Como vocês bem viram, são elipses de baixa excentricidade. Ó, elas são mais parecidas com essa aqui, né? A maioria delas. Plutão é um pouco mais afastado, mas se você observar Netuno, tem uma excentricidade muito, muito, muito pequena. Tá? E a Terra é uma das menos excêntricas também, a trajetória da Terra. Ó, quase não dá para perceber que a Terra é elíptica. Ainda bem que estamos na Terra, né? E as elipses que percebemos são as dos outros planetas e não a nossa. Então, por exemplo, eu estou falando da elipse que Kepler percebeu, correto? Então, o que acontece? A Terra está aqui. Está aqui o planeta Terra. Planeta Terra, América do Sul, Europa aqui. E aqui está o Sol. Obviamente isso aqui não está em escala. Aqui está o Sol. Bem brilhante. Tá. A Terra está girando em torno do Sol. Opa. A Terra está girando em torno do Sol. Como o eixo da Terra é inclinado, a diferença de temperatura é baixa, porque você viu que a elipse é bem pouquinha, né? Isso não vai causar uma diferença de temperatura muito alta. Então, como o eixo está inclinado, o que acontece é o seguinte. Aqui é norte da Terra, aqui é o sul. Aqui é o norte geográfico da Terra, aqui é o sul. Observem que nesse ponto aqui, ó, a incidência de radiação é muito maior no sul. Já aqui, a incidência de radiação é muito maior no norte. Por que é essa inclinação que causa as estações do ano? Porque você já assistiu o filme de Natal? Filmes de Natal lá nos Estados Unidos, por exemplo, lá é inverno no Natal. E pra gente, no Natal é verão. Então, o que isso significa? Que inverno e verão é trocado. Se fosse a elipsidade que causasse o verão, para aqui todo mundo estaria no verão e aqui todo mundo estaria no inverno. Mas não é a elipsidade que causa isso. Não é estar mais perto ou mais longe que causa as estações do ano. O que causa as estações do ano é a inclinação do eixo. Ok?
Aqui, por exemplo, o norte recebe muito mais radiação. Então, o norte é verão no norte. Aqui é inverno no sul. Aqui, verão no sul, porque o sul recebe mais radiação. E inverno no norte. Então, a Terra está girando em torno do Sol. Eu estou olhando isso de lado, né? Aqui eu estou olhando isso visto de cima. Aqui, ó. E agora eu estou olhando de lado. Então, o que eu quero dizer para vocês é que exageramos nessa elipse aqui. Tá? Exageramos, deveríamos ter feito ela mais assim. Mas se tivesse feito ela assim, você não ia nem perceber que era uma elipse, né? Aí parece que ia ser redondinho e ia ser muito ruim. E o efeito didático disso ia ser muito precário. Então, segunda lei, exagerando de novo na elipse. Segunda lei é a lei das áreas. Apesar de que cometas têm elipses exageradas, em alguns casos. O Kepler descobriu que os planetas varrem áreas iguais em tempos iguais. Como assim varre área, professor? Ó, tá aqui o Sol. Tá aqui o planeta. Ele vai girar. Ele vai girar, mas não girou. Quando ele vai girando, ele vai varrendo uma certa área. Vai girando. Então você vai fazendo a área que ele vai limpando ali. Você pega e liga uma linha do Sol até o planeta, e conforme ele vai andando, você vai limpando essa região toda. Você vai varrendo essa região toda. Essa região aqui, ela tem uma certa área. Agora, vamos pensar em área. A área dessa figura, por exemplo, pode ser maior que a área dessa figura. Pode ser maior que a área dessa figura. Ou pode ser menor. A área seria a quantidade de tinta que eu usaria para pintar aqui, ó. Quem usasse mais tinta teria maior área. Então não é porque essa figura é assim. Essa figura aqui, ó. Não é porque essa figura é comprida e essa aqui não é comprida que as áreas vão ter que ser diferentes. Vamos supor que A1 seja igual a 2. Suponha, A1 é igual a 2. Então o tempo que ele demora, se A1 for igual a 2, o tempo que ele demora para varrer esse pedaço é o mesmo tempo que ele demora para varrer esse pedaço. Se a área for maior, tem tempo maior, consequentemente. Mas, ó, de novo, se essa área 1, essa tantão que está aqui, for exatamente igual a esse tantão que está aqui, o tempo que ele demora daqui até aqui, girando, é o mesmo tempo que ele demora daqui até aqui, girando. Ok? Então, ela fala que os planetas varrem áreas iguais em tempos iguais. Essa é a nossa querida segunda lei de Kepler. Os planetas varrem áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Ok? Vamos lá, então. Olha lá os planetas girando. Parou. Aumentou a velocidade. Agora, olha só. Você está percebendo que mais... Claro que é uma elipse exagerada, a Terra com elipse exagerada. Você está percebendo que mais perto ele está mais veloz? Ó? Devagar. Acelera, acelera, aumenta a velocidade, aumenta. Fica rapidão. Diminui. Tá vendo isso? Por que essa consequência? E quando ele está mais perto... Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando ele está mais perto, ele varre, apesar dessa área varrida ser a mesma área dessa, ele percorre uma distância maior do que aqui. Como velocidade é distância pelo tempo, aonde ele percorre a distância maior no mesmo intervalo de tempo, ele tem maior velocidade. Tá? Pensa em duas situações. Essa aqui, ó. Vamos contar aí 5 segundos. Eu vou contar, então, 5 segundos. 1, 2, 3 e já. Opa, forcei aqui. Volta. Contar 5 segundos. Ele vai desaparecer. A partir de agora. Já. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou contar 5 segundos. De novo. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3, 4, 5. Observe que no mesmo intervalo de tempo, 5 segundos, eu fiz uma
Distância menor e uma maior. Na distância maior, eu fui mais rápido. Então, na distância maior aqui, ó, ele é mais rápido do que nessa distância menor. Então, ele tem velocidade maior aqui do que aqui. Ele tem velocidade maior quando ele está mais perto, porque ele percorre uma distância maior. Sendo assim, senhores, aqui ele tem velocidade maior e aqui ele tem velocidade menor. Ah, mas o que é esse periélio e afélio? Gente, dá uma olhadinha aqui. Hélio, Sol. Hélio, Sol. Periélio, perto do Sol. Afélio, afastado do Sol. Olha que fácil. Como ele vem da velocidade menor para maior, daqui para lá, ele tem um movimento acelerado. Daqui para cá, ele tem um movimento retardado. Tá ok? Então ele vai diminuindo do periélio para o afélio, ele vai diminuindo a velocidade, e do afélio para o periélio, ele vem aumentando a velocidade. Ok? Agora olha para a terceira lei. O Kepler fez algo que experimentalmente é brilhante. Ele foi testando por hipóteses, ele descobriu que os planetas possuem um raio médio. O que é o raio médio? A elipse, apesar de ter um foco que está aqui, ela possui um centro também. Do centro até o ponto mais afastado do centro é o raio médio. É uma elipse, tem o eixo maior, a metade desse eixo maior é o raio médio. O Kepler descobriu que esse raio médio da órbita, que na verdade raio médio é algo até meio estranho de falar, mas a gente vai usar esse termo porque eles usam também no seu Enem. O raio médio da órbita de alguns planetas, por exemplo, Mercúrio está bem perto do Sol. O Sol está aqui, Mercúrio está perto. Aí depois nós temos Vênus, aí nós temos Terra, Marte. É legal que Júpiter dele fica bem longe aqui. Entre Júpiter e Marte tem alguns planetóides. Tem o Ceres aqui entre Júpiter e Marte. Então, só comentando aqui está a Terra, que é o terceiro planeta mais afastado do Sol. Se o raio da órbita da Terra a gente chamar de uma unidade astronômica, esse UA é a unidade astronômica, e o período de revolução da Terra em anos é 1, porque a Terra demora 1 ano para dar uma volta, período é o tempo de uma volta completa, como nós já vimos em movimento circular uniforme, lembram? Se o período da Terra é 1, olha o que Kepler descobriu. Se eu pegar e levar 1 ao quadrado dá 1, 1 ao cubo dá 1. Então quando eu divido esse número por esse número, vai dar 1. Agora se eu pegar o período ao quadrado de Vênus, 0,723 e levar ao quadrado, dá 0,328. Desculpa. Falei bobeira aqui. Eles trocaram aqui. Então, período ao quadrado da Terra, raio ao cubo. Ok? Então, se pegar o raio médio da órbita, 0,723, e levar ao cubo, eu tenho 0,378. Da órbita de Vênus, estou falando de Vênus. Se eu pegar o período de Vênus e levar ao quadrado, eu também tenho 0,378. Quando eu divido 0,378 por 0,378, eu tenho 1. Então, o período ao quadrado de um planeta, ó, pegar o raio de Mercúrio e levar ao cubo, dá esse número. Se pegar o período de Mercúrio e levar ao quadrado, dá esse número. Então, você leva o raio ao cubo e o período ao quadrado. Isso vai dar sempre o mesmo valor. Então, raio ao quadrado é o mesmo valor. Raio ao cubo é o mesmo valor do período elevado ao quadrado. Marte também dá para seguir. E todos os planetas seguem essa sequência. Ou seja, senhores, se eu pegar o período e levar ao quadrado e dividir pelo raio elevado ao cubo, não importa qual unidade que eu tenha, eu sempre vou ter o mesmo valor, K. Então, você pode ver que já vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Porque tem um número elevado ao cubo aqui, então tem um trabalhinho a mais. Esse T maiúsculo é o período, é o tempo para que o planeta, satélite, dê uma volta completa.
E esse R é o comprimento do semi-eixo maior da elipse. Eixo maior da elipse, metade dele. Ou chamado de raio médio. Ok? Vamos lá então. Complete as lacunas. A Terra. Completa aí, dá um pause aí você e completa. Manda ver. Não deixa só eu fazendo exercício não. A Terra, ao transladar em torno do Sol, executa uma trajetória. E aí? Que trajetória é essa? Escreveu elíptica. Onde o Sol ocupa um dos... Você deu um pause aí, né, mano? Dá um pause aí. Focos. O movimento da Terra em torno do Sol varre o que iguais em tempos iguais? Áreas. Eu acho que você acertou isso aqui, hein? Você já tá ficando bom. Logo, quanto mais próximo estiver a Terra do Sol, maior é a sua velocidade. Mais perto do Sol, maior velocidade. Olha lá. Velocidade maior. Quanto mais afastado está um planeta do Sol, quanto mais afastado está do Sol, por exemplo, Mercúrio está muito afastado do Sol, perdão, Marte é o que está mais afastado do Sol, ele tem maior tempo aqui, ó. Então, maior é o seu período, quanto mais ele está afastado. Você pode ver isso aqui, ó. Quanto maior, mais afastado do Sol, maior o R, maior o período. Então, maior será o seu período. Beleza? Senhores, aqui ó. Considere o raio médio da órbita de Júpiter em torno do Sol 5 vezes o raio médio da Terra. Agora, se ele está comparando Júpiter com a Terra, atenção para essa equação. Ele falou primeiro que o raio de Júpiter é 5 vezes o raio da Terra. Agora olha para essa equação. Período ao quadrado de Júpiter por raio ao cubo de Júpiter é uma constante. Período ao quadrado da Terra pelo raio ao cubo da Terra também é uma constante. Se eu igualar esses dois valores, eu tenho que período de Júpiter ao quadrado sobre raio de Júpiter ao cubo é igual a período da Terra ao quadrado pelo raio da Terra ao cubo. Ó, se você preferir, você pode escrever assim também. Ó. Uma equação aqui, ó. Vou escrever ela aqui. Vou deixar ela aqui porque ela é importante. TA ao quadrado por TB ao quadrado é igual a RA ao cubo por RB ao cubo. Ah, professor, mas tá diferente? Tá, se você levar esse... Se você pegar esse TT e passar dividindo, e esse R cubo passar para lá, você vai ter essa equação que eu mostrei lá para vocês. E eu fiz com A e B. Então eu botei lá aquela equação para vocês. Período de Júpiter ao quadrado sobre o raio de Júpiter ao cubo. Só que o raio de Júpiter é 5 vezes o raio da Terra. Então vou trocar isso aqui por 5 vezes o raio da Terra. Só que é ao cubo, por favor. O que vai entre parênteses? O 5 também vai entre parênteses. Não vai dar mancada aí e deixar o 5 de fora que você erra o exercício. Período da Terra. Tempo que a Terra demora para dar uma volta. Quem falou 1 ano matou a pau. Raio da Terra elevado ao cubo. Vai ficar assim, ó. Vamos lá para cima. Período de Júpiter ao quadrado sobre 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5. 125. Vezes o raio da Terra ao cubo. Porque esse vai ao cubo e esse vai ao cubo também. É igual a 1 ao quadrado, que é 1 pelo raio da Terra ao cubo. Isso aqui sumiu, ó. Pau. Eu vou ter que o período de Júpiter ao quadrado é igual a 125. O período de Júpiter, então, vou passar esse quadrado como raiz. É a raiz de 125. Raiz de 125, pessoal, é quase raiz de 121. Isso que dá 11 e algumas coisinhas. Mas como as respostas estão bem afastadas uma das outras, não vai confundir mesmo? Certamente é 11 anos. Opa! Aquele realce. Para você ficar feliz. Beleza? Então não esquece, aula que vem, a gente vai usar a notação científica, dá aquela olhadinha antes e a gente manda bala, beleza? Senhores, obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula que continua a gravitação. A gente vem para a parte do Newton de gravitação, beleza?
Obrigado pela atenção de vocês.